A inflação pode ter sido um dos fatores principais que contribuíram para a queda do Império Romano. Ao longo dos séculos, várias decisões econômicas erradas foram tomadas pelos imperadores romanos. Isso acabou desencadeando um ciclo de depreciação da moeda romana, contribuindo para a instabilidade econômica e social, que por fim culminou na queda do Império Romano. E tudo isso começa a acontecer logo após o final da República e início do Império. A partir de Augusto, os imperadores romanos perceberam que podiam usar moedas com as suas imagens para mostrar o seu poder e ganhar popularidade. Para eles, as moedas se tornaram uma maneira importante de se destacar e mostrar sua autoridade. E de todas essas moedas, a que mais se destacou foi o denário. Ao longo dos séculos, o denário foi uma espinha dorsal da economia romana e era uma moeda que atravessou guerras, conquistas e também expansões do império. Quando o denário foi introduzido, ele era uma moeda de prata quase pura. Só que ao longo dos anos, a sua pureza começou a diminuir gradualmente. A prata quase pura começou a ser substituída por ligas de menor qualidade, e o peso teórico da moeda foi reduzido, indicando uma mudança preocupante na economia romana. A degradação do denário foi um fenômeno complexo e causado por várias razões. Primeiramente, a falta de metais preciosos acabou desempenhando um papel importante, assim como também a falta de adequação nas finanças do Estado. E tudo isso só piorava durante os tempos de guerra, quando a degradação se tornava ainda maior, com a necessidade de produzir grandes quantidades de moeda para pagar os exércitos e também os suprimentos. As moedas cunhadas durante esses períodos muitas vezes continham menor prata e eram de tamanho ligeiramente menor, e isso refletia as necessidades urgentes do Estado. E isso era feito já mesmo antes do início do Império. Até o próprio general Marco Antônio, por exemplo, certa vez emitiu denários de prata degradada para financiar suas campanhas militares. Só que essa prática de degradação da moeda não vinha sem consequências. A economia monetária do Império Romano muitas vezes enfrentava crises de inflação. Isso era na maior parte por culpa dos próprios imperadores, que muitas vezes emitiam essas moedas para financiar seus projetos, que eram extremamente grandiosos, como por exemplo, construções públicas ou também campanhas militares, que apesar de reforçarem a sua propaganda, muitas vezes traziam pouco benefício para a população. Apesar disso, podemos dizer que até o final do segundo século depois de Cristo, a inflação romana estava relativamente controlada. Mas foi depois do assassinato do imperador Cômodo no ano 192 depois de Cristo que a economia romana iria mudar drasticamente. Com o fim da dinastia Neva Antonina, eclodiu uma guerra civil devastadora e o Império Romano entrou em um período de caos político e instabilidade militar. Nesse cenário tumultuado, o dinheiro se tornou extremamente importante, influenciando não apenas a economia, mas também a política e o destino do império. Herodiano, um historiador antigo, destacou que após o reinado de Cômodo, o dinheiro se tornou a principal motivação para as pessoas. Os imperadores romanos perceberam que poderiam usar o dinheiro para garantir a lealdade dos seus soldados, subornando e conquistando seu apoio com pagamentos ainda mais generosos. A guerra civil aumentou ainda mais a necessidade de recursos financeiros, não só para manter o exército, mas também para garantir a fidelidade do exército. E nesse período de incerteza, Sétimo Severo acabou emergindo como uma figura de destaque e estabeleceu uma nova dinastia que governaria o Império Romano por mais de 3 décadas. No entanto, as frequentes campanhas militares acabaram esgotando os cofres do tesouro imperial. Determinado a garantir a lealdade do exército e também derrotar seus adversários, Severo aumentou o contingente militar e elevou os salários dos soldados. À medida que os gastos militares aumentavam e a instabilidade social crescia, Roma se viu obrigada a reduzir a quantidade de prata em suas moedas para cobrir as despesas. Essa medida, ao longo do tempo, resultou em uma inflação desenfreada e contribuiu significativamente para o declínio do império. Caracalla, que era filho de Severo, continuou a política de expansão do exército romano e aumentou ainda mais os salários dos soldados. Desde o primeiro século depois de Cristo, o pagamento anual de um soldado de infantaria era de cerca de 225 denários, mas sob o reinado de Caracalla, esse valor foi dobrado. Caracalla declarou que ninguém deveria ter mais dinheiro do que ele, exceto os soldados.
e isso refletia a prioridade dada ao exército nas despesas do império. No ano 215, durante o governo de Caracalla, foi criada uma nova moeda que tinha o objetivo de substituir o denário. Ela se chamou Antoniniano e tecnicamente ela deveria valer o equivalente a 2 denários. Só que a realidade era que o Antoniniano tinha menos prata do que isso, pesando apenas 1,6 vezes mais prata do que o denário. À medida que o Antoniniano se tornava mais prevalente, o denário deixava de ser cunhado em quantidades significativas e acabou sendo substituído completamente no ano 238, durante o reinado de Gordiano III. Conforme o Império Romano enfrentava desafios políticos e econômicos, o valor do Antoniniano também começava a diminuir. Cerca de 50 anos depois, por volta de 268, durante o reinado de Galieno, o conteúdo de prata na moeda era muito baixo, variando entre 5% e 10%, sendo adicionado cobre e estanho para compensar essa desvalorização. Desde o reinado de Gordiano III até Galieno, os registros históricos e também as descobertas arqueológicas revelam um aumento como nunca antes na cunhagem de prata. À medida que as guerras não geravam mais os grandes lucros de antes, o Império parou de expandir suas fronteiras de forma significativa desde o início do segundo século. E com as campanhas militares se tornando mais defensivas ou voltadas para questões internas, o governo imperial enfrentava um dilema financeiro. O aumento repentino na produção de moedas de metais preciosos poderia resultar em um aumento significativo nos impostos cobrados dos habitantes do Império, o que causaria preocupação em todas as classes sociais. Diante dessa incerteza financeira, os imperadores romanos adotaram uma estratégia aparentemente lógica: recunhar e manipular a moeda. Retirando de circulação as antigas moedas de prata, que eram as mais puras, os imperadores as fundiam e adicionavam mais metais básicos às novas emissões de moeda. Isso resultava na degradação da qualidade das moedas de prata e possibilitava a produção de mais moedas para pagamentos, especialmente aos soldados. Essa tática astuta permitia ao Império aumentar a oferta monetária sem afetar o seu valor legal. Só que isso também levantava preocupações sobre a estabilidade financeira e a confiança na moeda. Nesse período de instabilidade, o comércio entre as regiões distantes caiu, as minas foram paralisadas e os invasores estrangeiros acabaram levando moedas de ouro do Império. Isso causou uma grande redução na quantidade de dinheiro disponível e enfraqueceu os bancos. Por volta do fim do terceiro século, se tornou vital reformar o sistema de moedas, principalmente porque a diferença de valor entre as moedas de bronze e de prata se tornou muito pequena, por causa da deterioração da moeda de prata. No ano 284, o imperador Diocleciano assumiu o poder e enfrentou essa crise de frente. Ele tentou conter a situação introduzindo controles de preços no ano 301 e lançou uma nova moeda de prata chamada Argenteus. Só que em apenas uma década o valor do Argenteus dobrou. A hiperinflação atingiu níveis alarmantes, com algumas estimativas sugerindo uma taxa de inflação de até 15.000% até o final do terceiro século. Nesse ponto não havia mais o que pudesse ser feito para mudar o sistema monetário. A partir daí, o valor da prata nas moedas diminuiu ainda mais. E isso, obviamente, significava que um cidadão romano iria precisar de muito mais moedas de prata para comprar as mesmas coisas que ele comprava antes. A hiperinflação teve um impacto devastador na sociedade romana, fazendo com que as pessoas começassem a buscar alternativas para substituir a moeda oficial, por exemplo, trocando bens e mercadorias de forma direta. É claro que não podemos afirmar que esse foi o único fator, mas podemos dizer com certeza que a deterioração da moeda romana acelerou o declínio do Império Romano. No ano 476 d.C., o líder germânico Odoacro depôs o último imperador romano, Rômulo Augusto, marcando o fim do Império Ocidental. A partir desse momento, nenhum imperador romano voltaria a governar a partir da Itália, e o mundo testemunharia o colapso de uma das maiores potências da história. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.